GPI, em 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência coletiva, EAD, modelagem, tecnologia, nosso dia a dia. GPI, 20 anos, uma história em pesquisa, educação, matemática, inteligência coletiva. Dando continuidade aos trabalhos da nossa conferência, passo a palavra agora ao professor Dr. Marcelo de Carvalho Borba, que proferirá a palestra As Tecnologias Digitais e o Futuro da Educação Matemática. O nome disso chama-se encrenca, né? Da palestra de encerramento já é difícil. Da palestra de encerramento, não é assim, do evento, do grupo de pesquisa que você coordena há 20 anos, que a Mônica disse que não tinha nome. Tinha nome, é que o nome foi mudando e a gente tinha, né? Eu recebi vários e-mails de brincadeira aqui sobre GPI, e com 20 anos ainda tem IME e tal, pronto, mas e aí, como faz isso? Foram várias brincadeiras dessa. Mas se vocês lerem direito, é Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática. Então ia ficar GPI Homem, entendeu? Então aí eu achei que as brincadeiras iam ser pior. E a gente tentava, e tecnologias digitais não existia no nosso vocabulário, não existia, outras coisas, várias outras palavras, era informática e outras mídias, porque vídeo, tudo isso que entrou hoje ficou mais ou menos mesclado, a gente viu na apresentação do Ricardo e de outros aqui, eram duas questões distintas, né? Bom, hora de começar a palestra. Eu já pedi aqui para abreviar o tempo aqui, a gente vai ver por quê, mas também porque a gente teve que terminar mais tarde hoje, né? Teve que começar mais tarde por causa da chuva, não é? E aí agora é hora da gente chegar e estar dando a palestra de encerramento. Eu não vou dizer que eu agradeço o convite, né? Porque ia ser assim. Foi posição só. Aí, espera um pouquinho que estão ligando aqui. Aí. Tá filmando, né? Filmando. Graças a Deus. Alô, Silvio? Alô, não, mas quando é Performance. Não, o negócio é o seguinte. Não tem jeito aqui agora de ficar fazendo isso. Eu estou para começar para dar a palestra. Ô, cacete. Mas não interessa. O evento não é só em junho. Congresso de modelagem. O que estão perguntando agora? Mas tem que mandar e-mail. Está na hora da palestra, gente. Oh, meu Deus do céu. Aqui agora a palestra, aqui agora, eu estou precisando da palestra, aqui agora, eu estou tentando esse negócio aqui agora. Estou achando que você já ensaiou. Não vou mandar texto, não vou mandar resumo nenhum agora. Como é que eu vou fazer o resumo agora? Eu sei que a data era ontem, mas eu não olho e-mail 2 dias. Parecido. Entendeu? Não. Mas olha, fala com a Vanilde que eu mando o texto depois, mas agora eu não vou mandar o texto. Entendeu? Não tem jeito. Olha, não. Isso não tem jeito. Não, tá. Até logo, então. Ô, gente, desculpa aí, tá? Aí, esse celular estava no silencioso o tempo todo aqui. Aí eu fui ficar com ele aqui agora e ele voltou para essa descarga, né? Mas tem uma encrenca. Cadê aquele passador de vídeo aqui? O negocinho tá aqui, né? Era o telefone. Quer dizer, o telefone vai passar aqui, né? Quer dizer, como é que vai ser, quer dizer, tecnologias digitais e futuro da educação matemática? Quer dizer, a decisão de falar por último aqui era, entendeu? Foi do grupo, etc. Falaram aqui, tinha pessoas que iam estar vindo de longe para me ver. Aí já vem a segunda encrenca, porque eu vou ter que falar para muita gente do GPI que já sabe tudo que eu falo. Mas como é que eu vou falar algo diferente para esse e para outros?
é parte do desafio que a gente está enfrentando aqui agora com essa brincadeira. O Johnny foi mais rápido, gritou, é performance, entendeu? Então, ele percebeu aqui, não é? E o Ricardo está fazendo performance, porque não voltou até agora, entendeu? Então, assim, era para ele aquilo, vou logo denunciar, né? Mas, olha só que encrenca, gente. É parte do que está acontecendo hoje. Eu cheguei na sala de aula outro dia, e na biologia, ano passado, agosto. Aí o cara chamou Borba. Falei, não, quem geralmente me chama de Borba é porque já perguntou como eu sou para os outros alunos. Mas ele entrou no sistema lá e tal, e o cara sabia meu Lattes. Aí ele veio e falou, olha, professor, gostei muito do seu Lattes. Hã? Aluno do primeiro ano da biologia, é mais ou menos isso. Chega um outro, quer dizer, chega lá e fala, eu já sei qual é a matéria que o senhor vai dar, porque eu já vi algo do tipo ali, mais ou menos no ano passado, um amigo que estava lá no grupo do Face passou os links do que você fez, etc. Como é que a gente lida com isso? E o outro, o outro dia ficou emocionada aqui agora, quarta-noite, porque falou, eu nunca entendi porque que A mais B ao quadrado era 2 mais 2AB mais B2. Eu nunca entendi. Isso era uma musiquinha que ficava, aquela continha na lousa, não era nada digital assim, não, tá? Era lousa, e falou, A mais B vezes A menos B. Ela falou, que maravilha! E 3 outros abriram um sorriso. Né? E teve algo parecido com isso, tem vários outros exemplos que vocês conhecem. O problema que está virando, que foi parte da brincadeira que eu fiz aqui com vocês, é que nós estamos nessa encrenca, quer dizer, mudar os costumes. O nosso aluno que chega hoje, ele não quer ver essa palestra aqui, nem a de síntese que o Marco Silva falou na palestra de abertura, né, que ele estava falando tão mal da palestra, lembrou que ele estava dando palestra, né, e aí ele falou, pô, deixa eu salvar a palestra aqui, mas é uma encrenca, né, a gente está fazendo algo como esse aqui, está dando palestra quando a gente está vendo que a palestra está em xeque. E o problema, quer dizer, essa mudança de boas maneiras está virando uma encrenca. Vocês vão ver que eu vou nessa encrenca aqui, que é a palavra aqui, em vários níveis. Mas a primeira delas é, eu proíbo de usar o celular, eu vou ficar chateado de tocar um celular aqui. Se eu daqui a pouco olhar e tiver todo mundo digitando mensagem, que é uma cena comum em conferências maiores, e é uma cena comum na sala de aula, se você não proibir, se os alunos não ficarem com medo de você ou amarrados, como na foto, é ruim. Bom, aí se você deixa tudo, como é que você faz para você, não é assim, tem que estar a performance, tem que estar com a emoção do Marco Silva na primeira fala, tem que ter, né, a habilidade do Johnny Meyer, não é, para chegar assim, conseguir fazer uma brincadeira com tal e falar de equações diferenciais e falar de algo que a gente falou, então tem que olhar no livro de novo, o que ele falou, cacete. Entendeu? Assim, é difícil você conseguir fazer isso o tempo todo e fazer isso em todas as aulas. Mas esse é o drama hoje. Ninguém mais quer nos ouvir e a gente não sabe falar dessa maneira da cocriação, ou etc. Eu vou provocar o Marco Silva e eu agradeço muito, não só vocês aqui presentes, ele está com a filha lá sozinha, que já deixou com o vizinho, teve que ir embora hoje mais cedo, falou 2 dias é meu limite, né? Mas eu já conversei com ele antes das provocações que eu ia fazer aqui, não sei se ele lembra, porque, né, ele estava com um copão de uísque, né? Essa eu espero que ninguém tenha tirado foto, mas depois eu vou conversar com ele aqui também. Ele fala da cocriação e tal, vocês já estão vendo que eu estou mudando minha fala aqui a partir, né, esse PowerPoint. O Ricardo disse que nunca me viu preparando um PowerPoint há tanto tempo. Eu falei, é claro, é pro GPI, né? Então há 3 semanas, entendeu? Volto e tal, e aí eu acho que não vou falar nem metade dele, tá? Porque a cocriação, eu queria os exemplos do Marco Silva para a gente estar vendo. Ele falou de performance na sala de aula e tal. Esse grupo aqui foi especialista em pegar as ideias do Pierre Levy, que também estavam lá no Tecnologias da Inteligência, falar, bom, então como é que isso se materializa? Não é? Como que isso, o que significa essas mudanças na sala de aula? O que coletivos de seres humanos com mídias, e aí já a gente traduz enquanto produção matemática diferente na sala de aula. O Johnny Meyer é um matemático que apoia a produção do grupo nessa ideia. Ele diz, sim, as tecnologias estão modificando a matemática. Você entende? Ele tem muito mais autoridade para falar isso do que eu e a Mônica. Nós vamos tangenciando no livro, nós mostramos várias coisas, falando, na sala de aula muda, olha a matemática aqui, olha tal. Eu ia fazer mais uma pergunta lá para o Johnny no outro dia, falando, né, assim, se os próprios fundamentos da matemática não deviam estar sendo revisitados agora com a informática, e a gente abolir com essa ideia de continuidade que muitas vezes
parece, não é assim, ideia de Ipanema depois das 6 da tarde, se é que vocês me entendem. Entendeu? Né? Assim, então eu tenho infinito pontos entre 0 e 1, eu tenho tal, e tudo isso funciona e é uma maravilha. Isso não é computacional, não é em campo nenhum, e é uma parte dos alicerces, mas a matemática funcionou muito antes desses fundamentos. Né? Não tinha nada a ver com isso, e ninguém trabalhava tanto com essa ideia. Bom, eu resolvi, então, que eu ia fazer também algumas sínteses das palestras que eu tenho visto por aí. O pior caso vai ser da Deb, que a Deb anda me seguindo em algumas palestras aqui. Então eu falei, para a Deb não tem jeito de eu não repetir muito, entendeu? Ela anda, né? Então, eu vou ao Rio Grande do Sul, ela está. Eu vou em outro canto, vou no encontro da onde ela está também. Eu vou no outro, então ela está. Né? Eu morrendo de saudade, que ela foi embora faz 2 meses e 2 dias de Rio Claro, e ela, entendeu? Assim, me seguindo lá. Mas esse livro é um livro que eu já comentei em algumas reuniões do GPIM, e é o livro The Shallows, do Carr. Ele fala algo que vocês vão entender a última pergunta que eu fiz para o Marco Silva. Quer dizer, será que de fato a internet é neutra? Que ela apenas eu faço o bem ou o mal de acordo com o que eu ponha lá, que ela é totalmente neutra? Assim, eu discordo da resposta que o Marco Silva deu para a minha pergunta, que foi essa. Não é? O audiovisual é unidirecional, o cinema é isso, a internet é tudo maravilhoso e tal. E isso é da tradição do GPIM, a gente nunca teve maravilhado com as tecnologias, a gente se empolga, se apaixona e tal, e tenta dar um passo atrás, tentar olhar coisas interessantes ou tal. Quem vos fala aqui, em 1986, aluno do mestrado, com muita honra da primeira turma em 84, falava contra o uso de informática em educação matemática. Tá ok? Então falava isso e dizia que não era importante. Vários argumentos que hoje eu me divirto e tal. Tá? Eu estava fazendo trabalho de etnomatemática com os meninos na favela em Campinas, e era principalmente com os meninos e não com as meninas, mas essa é outra história. Tá? As meninas vêm muito depois, mas era a socialização, foi via futebol, e para eles me aceitarem lá, e futebol era só de homem naquela época. Esse livro daqui, ele coloca, quer dizer, algumas ideias que são muito parecidas com as nossas. Quer dizer, a internet, ela é muito revolucionária e tal, mas ela é uma tecnologia a mais do que tem. Mas ele fala também de outras questões que eu vou explorar aqui com vocês. A internet que não permite agora, que às vezes nos escraviza, e agora eu vou puxar tudo para o outro lado, vou falar mal da internet, é porque ela nos prende, ela nos escraviza com prazer a cada clique. É como se fosse uma mini masturbação a cada momento, você entende? Quase que sem orgasmo, isso já sou eu, não é o Carr, entendeu? Mas que vai indo e que a gente não fica querendo a próxima e procurando algo do tipo. Cada clique, né? Eu vou lá e vejo, pô, o Flamengo tem a maior torcida do mundo, você entende, né? O São Paulinho a 15ª, né? Em Ontário, né? Vai arrumar pinguim lá, entendeu? Ele não está aqui, mas tem que estar gravado. A cada um que eu vou, eu clico, eu tenho mais uma nova coisa. Surgiu de novo a nova torcida do Flamengo na Guiné-Bissau, e pronto, somos a maior time de torcida na Guiné-Bissau, né? Já somos, pô, estamos quase passando o Barcelona fora da Espanha. Bom, de qualquer jeito, quer dizer, a gente, a cada momento que a gente clica, tem isso. E isso que está virando também um certo problema. Nota que coisa estranha, se a pessoa está com dependência alcoólica, um dos tratamentos é mandá-la para um local onde você, né, vai estar isolado de álcool e tal. Drogas, crack, que é a grande questão, né? Quem leu meus murais lá, eu acho que não sei se está essa semana ou é a próxima, mas vai ter lá, são 80 pessoas de rua vivendo em Rio Claro. Um dos motivos, o terceiro, que era para eu sair do Rio para vir para Rio Claro, porque cada vez que eu vejo alguém dormindo na rua, eu sofro muito. Não tem jeito, não sei, deve ser vidas passadas ou algo do tipo, mas cada vez que eu vejo um, eu sofro demais. Em Rio Claro não tinha isso, entendeu? Em particular em 84, nenhum que a gente visse assim. Atualmente tem 80. Parte é flutuante e tal, mas tem uma parte que é pesada, que é de crack, que é de tudo mais ou tal. Então eu estou, se a pessoa está com dependência de crack, agora tem até internação forçada ou tal. O problema da internet é que a analogia do vício é muito parecida. Todos nós aqui conhecem pessoas queridas, ou é um deles, que acorda atualmente
nem escova o dente, já liga o computador, ou já está com o celular todo ligado, ou algo do tipo. Ou, não é assim, volta de uma grande caminhada, ou algo do tipo assim, numa viagem fantástica, né? Uma caminhada nos Andes, na Argentina, e a primeira coisa que faz é pôr a foto no Facebook. Eu nem vou dar os outros exemplos que vocês estão pensando aqui, que acharam que eu ia dar depois de eu falar, né, de outras questões aqui. Mas está virando isso também. O mais importante é dizer, o mais importante é clicar, ser curtido, depois e clicar de novo e sair de uma vida. Você pode passar a vida inteira assim, seus 18, seus 19, seus 20 anos, seus 30, seus 40, não é mais um problema da juventude já. Então, eu acho que o GPM também tem que ser crítico da internet e a gente tem que estar pensando que ela tem várias possibilidades, mas ela também já transformou vários de nós aqui em escravos da internet. Pensem quantas horas se passa no Facebook e quantos livros vocês leram no ano passado. Eu não vou nem continuar essa história que eu vou deixar vocês tristes aqui, entendeu? Tá? Então, assim, se eu não me disciplinar, e essa é parte do que eu faço, e me obrigo, quem é meu aluno da pós-graduação aqui sabe disso, eu ponho 5, 6 livros no curso da pós que eu dou anualmente, em que eu já vi, já comecei a ler aqueles livros e eu não li o livro. São 2 os motivos. Primeiro, que eu quero ver se eu me mantenho um mínimo de intelectual lendo livros novos todos os anos. E no momento eu acho que é livros, eu não tenho isso, não tem site para me transformar em intelectual ou vídeos ou algo do tipo, são livros. Segundo, que é uma questão pedagógica, eu também eu quero me pôr na posição de alunos sobre isso. É claro que eu já ouvi uma referência de alguém que disse que o livro é interessante, que isso, aquilo, algo do tipo, mas eu gosto de colocar livros novos para estar me obrigando, porque eu adoro a internet, como eu acho que todo mundo aqui, mas eu também tenho medo da internet. Então falei, né? Aqui agora eu falei, bom, agora deve ser algo que eu vou estar levando um pouco à frente, não é? Aqui questões que eu não tenho falado muito. Como é que eu lido com essa geração que nasceu clicando na sala de aula com palestras? Mesmo que sejam de 10 minutos para institucionalizar o conhecimento, para formalizar o conhecimento, o nome que vocês queiram. Cada dia a menos tem pessoas fazendo. Tem colegas meus do curso da computação noturno, já de outras turmas ou tal, já posso falar que eu terminei, saí aqui 9, 10 horas, eu vou no sujinho e falo, ué, você não tem aula hoje? Me disse que tinha aula, tenho. Ah, mas sai para beber uma cerveja e depois eu volto para a aula. Quer dizer, é um negócio totalmente esquisito, entendeu? Assim, então, como é que pode fazer um negócio desse? É porque também, aí já está misturando, né? Clica com álcool, com tal, com aula, aí já virou um negócio danado. Um ex-aluno da biologia, do qual eu virei muito amigo depois, mas eu parei a aula, dei um exercício, chamei ele. Falei, ó, cara, eu adoro beber cerveja, você também, mas você, pô, chegou aqui para a aula sem condições, entendeu? Assim, porque a aula tem um certo ritual, tem algo do tipo, né? Assim como manter o celular ligado no teatro e tal, o cara chegou sem condições. Falei, ó, vamos marcar uma coisa, amanhã eu quero beber uma cerveja com você, entendeu? Ele era no noturno, ele chegava, parava no sujinho, bebia meia dúzia de cerveja e assistia a aula das 7 e pouco. Tá? Esse para falar do exemplo que eu posso falar. Tem outros mais complicados aí, e depois no churrasco eu conto se alguém estiver interessado. Mas esse cara virou meu amigo, eu falei, ó, não pode fazer isso. As pessoas perderam essa noção com a internet. Eu estou com a analogia de álcool, vocês sabem que eu gosto, não adianta mentir com essas fotos, correto? Né? Mas eu também tenho medo do álcool. E por isso eu tento, quando não tem conferência ou tal, não beber de segunda até sexta-noite. Os motivos são 2. Primeiro, que a gente sabe que tem alcoólatra. Quem já não conheceu, quem já não viu alguém passando mal, quem já não viu algo do tipo. Segundo, que é muito mais gostoso beber quando você passa um pedaço sem beber. Né? E a mesma coisa com a internet é a mesma coisa com o livro, mas as pessoas estão pouco se esquecendo disso e aí com a geração que chega na universidade agora a situação é mais grave ainda. Tá? Porque aí tudo é status, é tal, né? A pessoa está sozinha, a pessoa não está sozinha no bar, a pessoa está lá e está fazendo algo assim, né? Ah, não, legal, está recebendo mensagem e tal, né? Se a pessoa estivesse dando a palestra de encerramento aqui e não recebesse nenhuma mensagem durante a palestra, ia falar, que coisa é essa, tal, ou algo do tipo. Né? Eu fiz esse esforço agora, e também por causa da conferência, muita coisa de administração, e também o prazer
de estar aqui com vocês e o prazer de estar interagindo, né? Colegas que vieram do Amapá, da Bahia, de vários estados, e um colega da Costa Rica, mas também eu queria estar ficando, entendeu? Assim, no meio dessa coisa, eu estou 2 dias sem internet, entendeu? Eu olhei um e-mail, aliás, eu mandei um e-mail para a pró-reitora que ela pediu para eu mandar, era importante politicamente, né? Eu agradeci para ela a resposta que ela tinha dado, não é? Dizendo que eu já tinha mostrado que a Unesp tem que estar acima das brigas intestinas, e dizendo que é por isso que não só eu, mas vários aqui mudaram suas vidas por causa desse programa de pós-graduação em Educação Matemática, e que ele tem que estar acima porque ele é parte importante da história da Unesp e tal. E que eu tenho certeza que ela concorda. O resto, que ela pediu mesmo para mandar o e-mail, eu não, tá? É assunto meu com ela, mas era coisa lá da... Mas isso eu tinha que estar dando, né, mais uma resposta, e ela foi ótima, né? Eu já tinha dado o exemplo do e-mail do GCE aqui. Foi o único e-mail que eu mandei em 2 dias agora, porque eu queria estar fazendo esse teste. Também comigo. O meu foi fácil, por quê? O carinho de vocês, está toda essa delícia aqui, a gente nem sente muita falta. Mas é difícil, gente. As pessoas atualmente estão com muita dificuldade disso, e eu estou com medo disso, e da sala de aula. Então, ó, essa frase eu acho que fala por si mesmo, né? Essa frase não é assim, é uma frase, uma tradução livre, você entende, do livro do Carr, tá? Eu resolvi colocar em português, porque em inglês eu acho que muita gente não ia conseguir entender. Bom, mas voltando ao título da palestra, tem a menor ideia, 20 anos do GPIM, 25 anos de informática na escola brasileira, né? Talvez um pouco mais. Há 25 anos e muito poucas, né? Já no livro escrito com a Miriam, você entende? E no outro escrito com a Heloísa, que não dá aqui o prazer da sua presença aqui hoje. Quer dizer, a gente já dizia que os programas do governo andavam meio... são programas eleitorais, no fundamental. Os programas de aparelhamento, não quis entrar mais naquela discussão outro dia, Mário, são programas que têm o gap eleitoral. Se tivesse eleição de mês em mês, aí o aparelhamento ia ser constante nas escolas. Porque aumentar salário de professor não dá voto, enquanto que colocar computadores dá voto. E basta vocês verem agora em outubro, presta atenção, vão ter todas as universidades particulares fazendo propaganda dos seus vestibulares. Primeira coisa que aparece em todas elas, telas digitais, laboratórios de informática e tal. Se eu tiver tempo, eu vou falar hoje contra o laboratório. Já fui a favor e quero falar hoje contra o laboratório e dizer o que eu estou fazendo com as turmas da biologia. A gente já falava, né, no livro com a Miriam, há muito tempo sobre isso. Ó, eu não vou cumprir esse sumário, a não ser o ponto 1, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de onde que eu queria ir aqui agora, tá? Da onde que eu queria ir, se eu tivesse tempo. Eu vou pular umas coisinhas a mais aqui, e quando vocês estiverem muito cansados aqui, né, eu vou passar um vídeo para vocês acordarem, que é o que tem que fazer atualmente, mesmo com vocês, que boa parte não são da geração TIM que está chegando à universidade. Tá? Mas é uma parte do artifício. Essa que é a ideia. Aí eu pego assim, olha, eu tenho feito várias perguntas aí nas palestras. A primeira que eu fiz é aquela, né, sobre como seria o mundo sem internet. E esta noção, eu fiquei notando que até ontem de noite, eu até fiquei bacana, não tinha aparecido muitos seres humanos com mídias, né, mas foi a noção assim, central, quer dizer, que reúne boa parte do grupo, que é a ideia de propor que o conhecimento matemático ele é produzido por coletivos, e a gente tem que estar usando como a unidade principal os coletivos. Alguns se incomodam com isso, que falam, mas a individualidade e tal... Não, a individualidade não está excluída daqui, mas é que a gente tem que pensar a unidade como sendo uma unidade de tecnologias e de seres humanos. Nós não precisamos reproduzir a imagem de Jesus Cristo como o agente epistemológico, você entende? É muito mais, quer dizer, pensando em como que esse outro, né, está dentro desse coletivo se manifestando. Como que humanos mudam o conhecimento, a história está cheia, e Newton fez isso e aquilo e tal. O que é novo nessa ideia é a gente enfatizar que as tecnologias condicionam que são coatrizes ou coatores, né, do conhecimento.
Essa é que é a noção que a gente tem trabalhado em torno de 20 anos aqui, e na tese de doutorado que eu defendo um pouco antes de vir para a Unesp, não tem essas palavras, mas está falando em mídia, está falando em reorganização, está falando num monte de umas outras ideias lá, e ela vai amadurecendo. Em 98, 99, surge a primeira versão, né, na Bíblia 1, né, no livro da pós-graduação, editado pela professora Maria Bicudo, surge a primeira versão publicada. Tinham outras antes, circulavam dentro do GPI. Esse livro, quer dizer, eu tenho meio problema com coletânea, mas obviamente que essa coletânea aí, eu estou, quer dizer assim, apaixonado por ela. Foi um bocado de trabalho para fazer, como vocês sabem, quem não estava no lançamento, quer dizer, a ideia central que insiste para fazer esse livro há muito tempo foi a Rúbia, e a Rúbia Amaral, por várias contingências, no final ela não se tornou organizadora do livro, ganhou uma seção com o nome dela, né? Tem gente que tem placa em nome de rua, né? Mas seção, né, em nome assim, né, são poucas. Agora, a Maria Bicudo tem capítulo com o nome dela no livro Educadoras Matemáticas, né? Mas, pô, seção, né, assim, para uma jovem moçoila da geração internet, né, super clicada, né, é assim importante. E a Cida, quer dizer, que fala bastante. Quer dizer, ela deve estar clicando agora, nem vou olhar aqui, deve ficar aqui para não olhar para ela, entendeu? Tá assim, que aí fica 3 na frente aqui, ó, né, a Gabriela, a Marília e tal, aí pronto. Mas de qualquer jeito, eu acho, quer dizer, esse livro fala muito dos nossos insucessos também. Eu acho que é uma qualidade do GPM falar dos insucessos dos usos das tecnologias digitais. Na minha orientação, para falar um caso do Newton, que está ajudando nessa conferência, aliás, tem tanta gente ajudando, tanto na conferência, que era mais fácil a gente fazer uma reunião do que uma conferência, porque, né, o Newton está lá agora na mesa de som e tal. Newton me entregou a versão da qualificação. Ele achava que estava pronta para ir e não estava, tá? Mas na data certa, né, 28 de fevereiro, eu falei, não, entrega 7 de março, que agora não tem jeito. Entregou, eu devolvi 15 ou 20 de março para ele, e dizendo, não tá. Mas uma das coisas, já no outro processo, que a gente estava escrevendo um artigo junto para o Enem, falei, Newton, não pode só mostrar os exemplos do vídeo que está bacana, não pode só mostrar as opiniões dos estudantes, dos meus alunos, que estão achando ótimo o uso de vídeo. E aí nós fomos, e ele voltou para os dados e tal, e viu, não, ó, tem isso, gente criticando um bocado do uso de vídeo na sala de aula, né? Então, gente, é muito difícil prever o futuro da educação matemática, não vou fazer isso, e é muito difícil, né, a gente estar olhando. Agora tem um projeto, não é, que a Sueli, a Javalone está coordenando, em que a gente vai tentar olhar no estado de São Paulo, já tem a dissertação do Tiago, correto? Esse então está trabalhando demais, eu acho que ele não viu nada da conferência, entendeu? Vai ter que passar o filme para ele, pagar 2 dias para ele ficar vendo o filme da conferência, então. Tá? É o cara que respondeu todos os e-mails de vocês na inscrição, é o cara que elaborou a versão final de todos os jornais, depois deu o Ricardo Malheiros e aprovarem, é o cara que fez um monte de coisa, tá aí que nem doido. Esse projeto que a Sueli coordena vai tentar criar um mapa do uso de tecnologia nas escolas do estado de São Paulo. Um mapa provisório ainda, mas tentando ver o que está sendo feito. Não pela gente, porque o nosso impacto, né, é pequeno. Né? No Luiz Amarasca, às vezes, a Miriam tem mais trabalhos, agora está aqui a Heloísa, que está coordenando o PIBID, e é uma pessoa que, né, lida bem com as tecnologias e tal, isso deve estar aparecendo. Nós vamos tentar fazer esse mapa, e há projetos da gente estender esse mapa para o futuro. Então, é difícil a gente prever isso, mas eu vou falar sobre perguntas que têm me angustiado, e quem sabe eu fazendo essas perguntas, vocês que têm tese para escrever, livro, capítulo de livro, respondem, né, como é que vai ser o futuro. Essa daí, é possível um mundo sem internet? Essa foi uma pergunta que um repórter, não sei se da Folha ou de outro canto, fez para um adolescente na periferia da cidade de São Paulo. Falou, mas o que é isso? Eu não tinha a menor noção. Ele não tem internet em casa, não tinha, na época da pergunta, deve ter uns 3 anos, e ele só ia para a Lan House, você entende? E tal. Aí falou, não faz o menor sentido. Né? Semana 15, 20 dias atrás, eu fiz lá na PUC do Rio Grande do Sul, eu perguntei, e o mundo sem eletricidade? Aí, até aqui vai ter muita gente com dificuldade, e eu gosto porque eu gostava, quando eu tinha 18, 20 anos, tal, meio hippie, aquele negócio de ir para Mauá, e a gente ia para uns cantos que não tinha luz, entendeu?
né? E, pô, assim, ia viver como é que era a vida antes, tomar banho só ao meio-dia na água gelada do rio, você entende? E tal, o resto eu não posso contar para vocês, mas, enfim, mas de qualquer jeito, quer dizer, era algo, né? Só depois do churrasco, quem sabe depois do, né, dos uísques lá eu conto o resto, mas a gente não tem muito essa previsão. Essa daqui, como era um mundo sem internet, dependendo da resposta que ela me der lá, mesmo se eu não estivesse olhando para ela, que eu sei que ela tem 20 e poucos anos, ou 19 ou tal, eu conseguiria dizer através da resposta. Para as outras que estão se esquivando dos 19, 20 anos, eu não pergunto por uma questão de educação, que eu vai saber, não, eu lembro, eu tinha que imprimir, punha no correio e o projeto ia para o CNPq, entendeu? Assim, chegava lá, daqui a uns 2 meses vinha a resposta, não recebemos o seu projeto. Aí você enviava o canhoto, dizendo, aqui está o canhoto do correio, e aí alguém achava, ficou no protocolo, está lá no sei lá o quê. Aí depois de 6 meses ia para análise. Quando voltava com a negativa. Aí você fazia o recurso, 2 anos mais ou menos, o projeto era aprovado e o dinheiro chegava mais ou menos 3 depois, porque ainda tinha ordem bancária, né? E algo do tipo para estar sendo feito depois. Essas são perguntas que eu tenho me divertido. Mas eu tenho, quer dizer, colocado essas questões que me parece que o celular e a internet, e vamos chamar aqui agora uma coisa só, né? Porque o celular sem internet é o meu por uma questão de disciplina econômica, você entende? E tal, não vale a pena ainda, mas como o celular está ficando barato, a internet vai estar barata daqui a pouco também, e porque eu quero ter menos internet na minha vida também em vários momentos, tá? Então é deliberado isso. Mas já está ficando impossível, porque eu ando o tempo todo com laptop também, que é bem fininho, quase, né, um celular ou tal. Mas meu filho já me convenceu agora, que tem um celular desse tamanho, pai, você vai conseguir ler sem óculos, e tal assim, tá? E para eu fazer algo desse tipo aqui, que eu vou ter que estar, já estou praticamente rendido. Aí eu achei nos Estados Unidos bem baratinho, pai, a gente pega, tal, né? Enfim. De qualquer jeito, em falando nos meus filhos, eles não estão nem aí se esquecerem a mala numa viagem. Mas se esquecer o celular, eu tenho que estar lá em Campinas, lá no Cafundé do Judas, quase passando por Mojimirim, e tenho que fazer a volta para Rio Claro, e para pegar de novo, né, para ir passar na Dutra e chegar na Redenção Carioca e tal, poder encontrar as raízes. Mas, pô, assim, é muito difícil a gente pensar hoje como tem isso. As pessoas estão assim, perdi meu celular. Meu filho, eles ficam contentes, posso comprar um novo. Mas depois, assim, o problema é a desgraça de perder tudo que está ali na vida, todos os contatos, todas as coisas que já estão, e o que não recupera mais, né? Que a memória ainda já está automatizado, que entra isso, etc. e tal. Bom, esse livro do Lemos e do Levi, eu não gostei muito, porque tem muita coisa repetida, mas uma coisa que eles discutem bastante, aí, diferente dos outros livros do Levi, mas é bacana ter um brasileiro, não é, escrevendo um livro com Pierre Levi, é a questão da privacidade ou da opacidade. Vocês sabem que vocês não têm mais privacidade nenhuma, né? Se alguém acha que está fazendo alguma coisa escondida aqui, está tudo armazenado no Google, tem 2 servidores centrais, todos 2 nos Estados Unidos, o único reserva é na Suíça, a China quer ter um, ninguém deixa, entendeu? E tudo está lá, passando naqueles momentos lá. Aqui, se alguém quiser, o Google guarda todo o seu e-mail, você já aceitou aquele termo lá, se é que você tem Gmail, os outros também, está tudo lá. Você entende? Ninguém tem privacidade nessa questão aqui agora. Mesmo se quiser, mas boa parte não quer. Então, o Facebook também, volta e meia o Facebook dá um pau e aí sai tudo, sai foto que era só para amigo, virou do inimigo, de tudo mais e tal. Está lá feito naquelas fotos que eu só queria mostrar para os melhores amigos ou algo do tipo. Eu não sei, e não sei como que a gente vai estar falando sobre essa questão do tempo em particular, quer dizer, eu acho que já é comum aqui agora. Eu tive uma ideia organizando aqui essa palestra, que eu vou olhar com mais calma as previsões que o Schaff fazia sobre a informática. Eu vou falar um pouquinho hoje, se der tempo. Mas foi o primeiro livro, talvez, importante que eu tenha lido, sugestão da Miriam Petiade, do Nilson Machado e da Miriam. Eu não sei qual foi a ordem direito, tá? Mas foi o primeiro livro aqui no Brasil que eu tinha lido importante sobre filosofia, assim, da informática, e como que veio, era assim um livro fantástico, ele falava
entre outras coisas, que a gente ia ter que fazer muito curso de especialização, não porque a vida está modificando assim ou tal, mas é porque ia sobrar muito tempo. Essa ele errou feio, né, assim, mas errou muito feio, né, assim, a gente não consegue, né, ao contrário, intensificou demais. Hoje, se a gente fosse estar fazendo a mesma dissertação que eu fiz, que foi considerada muito boa, quando eu voltei dos Estados Unidos, tinha um monte de cartãozinho de retirada, né? Eu fui lá e vi que tinham 5 cartõezinhos, tá? Aqui que o pessoal tinha tirado carreira, que fazia muito, falava, obrigava seus alunos a ler, não sei, algo do tipo, as pessoas pegavam porque queriam. Mas, olha, era assim a tese muito linda. Mas se eu, olha a quantidade de referência naquela dissertação e de uma dissertação de hoje. Então a pessoa teve que ler, ou scan-ler, ou alguma palavra que está tendo, imensamente uma quantidade. A gente foi só aumentando o sarrafo. 2,10 era o recorde mundial, agora 2,30, 2,50, 2 isso e tal. E isso parece que está todo mundo errado com essa questão. Mesmo no serviço público, eu não entendo. Nós implantamos um sistema chamado Sisgrade, que eu acho um horror, entendeu, aqui, mas é um sistema que, pô, eu atualmente e o aluno faz 90% da sessão da graduação. Mas ninguém ainda deslocou os funcionários da sessão da graduação para a biblioteca, que continua fechando no sábado, agora meio-dia já está fechado. Entendeu? Assim, e fecha às 10, quando os alunos ainda estão em aula no noturno. Quer dizer, assim, não é que a Unesp tem muito funcionário. Não, ela tem muito funcionário no lugar errado. E faltam em outros, fundamentalmente, não abre o bandejão sábado, não abre à noite e não tem então. Agora, a gente informatizou várias coisas, que antes era o quê? Eu preenchia a minha chamada à mão, as notas à mão, entregava, uma pessoa conferia, a chefe de seção via e punha lá e saía a nota, que depois punha no computador e o aluno recebia. Atualmente eu faço tudo. Aliás, eu faço minha chamada semanal, os alunos falam, professor, não faltei não, aí nós vamos discutir, não tem aquele problema de, né, discutir depois. Pô, e a sessão de graduação tem o mesmo número de funcionários do que antes. É um negócio de doido, quer dizer, as aulas, tem gente utilizando vídeo na aula, grava a sua aula e põe lá. Bom, esse cara não devia contar na carga horária, você entende? Agora, quem está usando vídeo e está usando o Facebook, como eu estou usando para me comunicar com os alunos, intensificou a vida docente. Eu gasto muito mais tempo hoje para dar aula do que dava antes. A Rúbia já me ensinou essa ideia do Facebook, eu acho que foi ela que me disse a primeira vez. Ela dava aula para 200 na Unicamp ou algo do tipo e não tinha condições de se comunicar com 200 alunos. Era palestra, que nem essa aqui, microfone na mão, e depois ela se comunicava com as pessoas individualmente, porque no final da aula dá para atender 2, correto? Ou seja, a Unicamp estava na faculdade de engenharia copiando o modelo americano, que é mais ou menos esse, né? O professor dá aula para muita gente e depois faz só o TA, assim, ou algo do tipo. Essas são questões que eu estou dizendo, olha, a gente não consegue prever nem o futuro da própria internet. Ou tem gente que está dizendo que é isso, que eu já tenho, por exemplo, praticamente as aulas todas gravadas aqui, entendeu? A gente já vive o teletransporte, seres humanos com mídia já ficou velho, a gente tem que estar falando em seres neto-humanos, seres celo-humanos net, está criando mais palavras em homenagem ao Maurício, eu queria ajudar a criar um monte dessas palavras aqui, pensando em alguém que já está com chip. A gente tem o maior preconceito de pôr chip na cabeça, não é? Mas a gente aceita um monte de coisa, não é? Perna mecânica está aceita e tal. Eu acho que a gente já está, quer dizer, com a internet e com o celular na cabeça. O CAR diz que está, baseado em pesquisas da neurociência, de que a internet já mudou a forma como o nosso cérebro era hoje. Sabe, gente, quando alguém tem derrame, ou quando alguém tem algo do tipo que vai tirar uma foto e vê que o cérebro está diferente, é isso que esses caras estão fazendo. O nosso cérebro já mudou nos últimos 10 anos por causa do nosso uso de internet. Então a sensação de prazer, você entende? A sensação de prazer que temos a cada clique, ela também está mudada fisicamente, de acordo com o CAR, que eu ainda não estou concordando com ele, mas eu tenho muita evidência empírica com amigos que eu gosto muito, com filhos, entendeu? Assim, de que está mudando mesmo. E aí eu vou dizer, sem nenhum problema, em parte está mudando para pior. Faço de novo a provocação. Quanto tempo vocês passam nas redes sociais, no e-mail, e quantos livros vocês leram no ano passado? Entendeu? 2012, eu não sei a Silvana que está fazendo tese, o orientador é chato, acho que não. Tá? Essa aqui eu aprendi numa tese semana passada, eu mudei pela 15ª vez numa tese na USP.
Raul Seixas, A Metamorfose Ambulante e a Paralisia. Só tem duas maneiras, parece, da gente enfrentar isso. Ou é a rebeldia, o cara chega na aula, senta assim, oi. Não, aí você passa um vídeo, 2 minutos, acorda, oi. Ele ou se paralisa dessa maneira, ou ele se paralisa da maneira que eu acho que é a antivida que todo mundo está caindo, que é acordando e clicando. Eu acordo e clico, eu não posso viver sem isso. Eu já estou totalmente viciado, e como um alcoólatra que acorda e tem que beber um copo de cerveja. Ou o fumante no nível mais alto, que é o meu irmão, amplamente quer dizer viciado, que ele acorda, a primeira coisa que ele faz é fumar um cigarro. Mas ele também brinca no absurdo, né, que os meus filhos fazem, acordam e está o celular do lado, entendeu? Já está numa rede, tem Wi-Fi lá em casa e está assim, antes de, entendeu? Não fez xixi, entendeu? Tal, assim, ó, tal, tá. Ah, peraí, xixi, não, tem que fazer, aí para. Tá? Mas coisas como essa, se não tiver o pai enchendo o saco ou tal, assim, é mais ou menos isso. De qualquer jeito, gente, é esse o ser humano que nós estamos construindo, porque nós também fizemos a internet, fizemos algo do tipo, e é para esse ser humano que nós temos que dar aula. Então, falar do futuro da educação matemática está mais difícil. Eu não vou responder se é que vocês acharam que eu ia falar um pouco disso. A gente está com essa paralisia ou com a paralisia, né, a paralisia mutante, né, que vai o tempo todo, né, cocainesca, né, em homenagem à morte do Raul Seixas. Mas quer dizer que é ruim, né, quer dizer, o de tal, das coisas como, né, que as drogas que aceleram pode fazer. Gente, o laboratório, seja na Unesp, seja nas escolas, virou o laboratório de vídeo de antigamente. É onde você põe os alunos na hora que o professor não veio. Tá? Os alunos, aos 3 anos, me deram a dica. Estava aqui no laboratório da matemática, ótimo, uma delícia, ar-condicionado, era das únicas salas com ar-condicionado, todo mundo contente, entendeu? Aqui e tal. Aí falou, professor, isso cai na prova? Claro que cai, né? Eu estou aqui falando sobre, né, função quadrática, tal, introdução derivada. Mas, espera um pouquinho. Por que cai na prova? Não, porque o laboratório não cai na prova, né? Aí que eu vi, quer dizer, a própria, só cai na prova o que está na sala de aula convencional. E eu vendo assim como que era, aí eu forcei por 2 questões, maltratei os alunos, entendeu? Acontece com uma parábola se eu faço isso e tal. Quer dizer, é algo estranho. Eu atualmente não uso mais. Eu sempre pergunto aqui agora, quem tem laptop pode trazer para aula? Sempre levanta um em cada 3, eles trazem, eu faço o laboratório dentro da sala de aula, você entende? Algum deles tem internet ou tal, e aí faço. E atualmente a Unesp tem umas condições bacanas com isso. Eu simplesmente, em vez deles ficarem me dizendo que antes, eu fiz isso, eu bati aquilo, e fica a Cida, o Márcio, quem estiver me ajudando lá clicando, e eles já vão com o laptop deles e põem as soluções deles com erros, etc. Mostram animações que eles fizeram ou algo do tipo. Para dar aula de matemática, e a gente sempre leva uns 3 do GPIN, né, ou 2 para reserva e tal, e algo desse tipo. Aqui um aviso. Eu só vou falar uma coisinha aqui que eu quero falar lá para frente. Não, vou pular disso tudo aqui, porque vocês estavam impactados, vocês nem sabiam, e porque aí eu falei, bom, então pelo menos para as pessoas do GPIN, eu consegui falar alguma coisa de novo com o cara, entendeu? Né, que era o meu grande desafio. Desculpa quem não é do GPIN, eu estava achando que ia ser mais fácil, tá? E esse livro, quer dizer, eu vou falar menos de educação matemática e vou falar mais da internet aqui, mas é um livro que fez minha cabeça, desde 2003, sobre a questão de democracia e a questão de democracia e internet. É uma trilogia, não é, do Manuel Cassius, e a única coisa que tem de ruim é que o prefácio é do Fernando Henrique. Mas, pô, nem tudo é perfeito, entendeu? Mas, enfim, fora isso, quer dizer, da trilogia lá ou tal, mas ele é um livro muito interessante que mostrava que a Faria Lima, a Avenida Faria Lima em São Paulo, reproduz a mesma divisão, quer dizer, de dinheiro que a Wall Street representa em Nova York. A Wall Street, ele mostrava assim, tinha um mapa de internet, e depois você olha para o Brooklyn, para o Bronx, não tem. Mesma coisa, Jardim Ângela e Faria Lima, não é? Ou Alemão e Ipanema, não é? Ou o Novo Centro do Rio, ou algo do tipo. E esse livro, eu queria só estar falando um pouco mais disso,
e que é uma questão que eu queria estar colocando aqui para não ficar falando tão contra a internet. Eu resolvi forçar porque todo mundo até agora só falou bem, entendeu? Então eu resolvi ir para o outro lado, aqui agora, para as pessoas saírem mais pensando aqui. Mas a internet, ela tem uma ideia muito interessante e para nós professores, a gente tem que estar lutando. Primeiro, para ter política pública, e como cidadão e todo mundo. Eu tenho que ter política pública, ela não chega à internet nos bairros populares da mesma forma que chega onde tem dinheiro. Miriam e eu fizemos um projeto aqui há muito tempo, a gente ia para as escolas usar os laboratórios que estavam fechados, ensinar os professores e tal, levava atividade, fazia tudo isso. Chegava no da periferia, não podia, porque a Telefônica, hoje Vivo, não ia para lá, porque não dá dinheiro, e lá no Jardim, no Recanto Paraíso, no Terra Nova ou algo do tipo, não tinha. Aqui na Unesp tem, né? Já tem de 10 GB, está melhor do que da Unesp, né? Tá? Mas enfim, então a gente tem algo aqui interessante para a gente estar vendo sobre isso. A gente já colocava várias dessas coisas, mas só o acesso não basta. Ou a gente entende o que é essa cocriação que o Marco Silva falou e como que a gente pode criar discursos diferentes. E aí a minha resposta para a excelente pergunta que o Mário fez hoje para o Ricardo, a segunda, seria que a gente tem sim teorias da aprendizagem já colocadas, ou alguém fez, não lembro mais se foi o Mário, foi a Luísa também, mas a do Mário também sobre a eficácia. Quer dizer, o problema que eu não sei fazer é como medir eficácia, seja quantitativamente ou qualitativamente, como eu gosto tal, é muito complicado. Mas a gente tem que avançar e tem que enfrentar isso, eu concordo com você. Mas eu acho que a gente tem teorias da aprendizagem lidando com isso. Só que as teorias da aprendizagem, elas estão mais ou menos, você entende, próxima para entender a aprendizagem, como outras teorias para entender o que é o amor. Entendeu? E a gente, né? E todo mundo concorda que a gente não tem exatamente noção teórica para falar sobre isso. E para falar sobre a aprendizagem. A gente tem usado a teoria da aprendizagem situada, a teoria da atividade, como eu coloquei já numa das mesas, a própria noção de seres humanos com mídia, não é invenção do Marcelo, não é nada disso, é ali no Jim Levy até, ela vai lá, está na tese da Jim Levy colocado, tem outros, né, assim, autores colocados, tem o Vygotsky, que depois eu deixo o Vygotsky, a tradução que fizeram dos Vygotsky, deixa o Vygotsky quieto lá, porque a Von Steiner já me disse que as traduções são criações totalmente novas e que ela mesma ocultou parte dos textos do Vygotsky na tradução, porque senão ele não ia ser lido no Ocidente, porque tinha coisa racista. Ele falava que africano, você entende, não devia, que negro sabe menos. Ele tinha frases mais racistas do que o Feliciano, entendeu? Assim, tá? Né? E que a gente espera que abra a internet agora depois de 2 dias e ele tenha saído lá da comissão. Mas de direitos humanos, é muita petulância, né? Mas enfim, vamos falar disso aqui que é mais fácil, já é difícil isso aqui, né? Mas Feliciano na Comissão de Direitos Humanos é duro. De qualquer jeito, esse livro aqui, que aí eu já li parte e foi apresentado para mim pelo Ricardo Scucurvia, ele coloca uma parte de uma frase, por isso que eu vou ter que ler tudo, mas está difícil colocar livro em inglês agora naquela questão, porque as pessoas estão lendo muito pouco inglês na pós-graduação. Então eu vou ter que agora fazer seminários de pós-doutorado em inglês, entendeu? Mas ele coloca essa frase, a segunda frase que eu acho fundamental e tem a ver com o viés que eu estou pegando aqui. Tá ok? As pessoas veem TV, mas elas vivem na internet. Ou, isso ele não disse, a internet nos perpassa e a internet vive na gente. Ou a nossa vida virou internet, aí tem várias brincadeiras. Mas, no mundo da política, o Obama ganha as eleições por causa disso. A Amanda Gugel e seu desabafo sobre o nosso salário, mentira, sobre o salário dos professores da rede estadual, se tornou um hit no YouTube, para vocês que são de fora. Uma professora foi na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte ou de Natal, no estado do Nordeste, e fez um discurso maravilhoso comparando o salário dela, professora, com o salário de quem estava ali e da secretária de Educação, que é colega nossa da Amped, tá? Já foi presidente da Amped, tá? E assim, então ela estava ali falando e que é professora da UFRN e aí ganha um pouco pior do que eu, mas ganha bem. Eu ganho bem, gente, tá? Comparado, então, em termos de Brasil, ganho muito bem. Tá, mas o professor da rede não ganha bem
e a Heloísa sabe disso melhor do que eu, dando aula para graduação, está difícil convencer as pessoas de serem professor com esse salário. Quer dizer assim, é um dilema. Né? A gente fica assim, você quer ser padre? Quero. Ah, então dá aula de matemática, por favor. Porque todo mundo odeia esse negócio, você vai ganhar mal e é uma delícia. Entendeu? Assim, né? Assim, é um negócio maravilhoso, né? Assim, né? Você ganha mal, todo mundo te odeia, todo mundo fica olhando para você com um cara nerd, horroroso, cuspo na cara, e aí você vai e faz um negócio desse aqui. Bom, eu vou deixar o chafre aqui, que eu já estou agora sem tempo mesmo, e eu queria estar falando aqui agora, vou pular essas partes do apartheid toda, e eu quero falar sobre esse dilema aqui no final, e vou mostrar um videozinho, e com ele eu encerro para vocês. Várias das palestras que eu tenho dado, mas o artigo do ZDM de 2009 e o artigo do ZDM de 2012 lida com essa questão. Será que a internet vai ser aceita na sala de aula ou a sala de aula vai acabar na internet? Será que nós vamos ter sala de aula daqui a 50 anos? Claro que vai, sempre teve. Opa, sempre teve? Não, não é assim. Tá? Sala de aula não sempre teve, e a gente já viu, inclusive, e a gente já está vendo essa mudança aqui, que no texto que a Mônica também mandou no vídeo dela comigo, a gente já faz uma história mostrando que a lousa, não a lousa digital, aquela lousa comum, ela não tem muito tempo que está na sala de aula, ainda mais no Brasil. Quanto tempo tem? Para quem já ouviu a palestra, não pode, né? Tá? No Brasil não tem mais do que 100 anos, tá? 100 e poucos anos. E na Argentina, onde os dados são muito melhores da história da educação, 100 e poucos. É a Revolução Francesa, gente, outro dia que traz o quadro negro. Então como é que era a aula antes? Era um quadrinho desse tamanho assim, né? Por isso que a aritmética era importante, é o que dá para fazer naquele negocinho ali. Entendeu? Isso a Mônica liderou esse artigo e liderou essa parte toda. Ou seja, a lousa não está sempre presente, mas nem a noção de sala de aula. Ainda mais no momento que está todo mundo saco cheio de ouvir palestra, vocês inclusive, e pô, assim, e todo mundo, ninguém mais aguenta, quer dizer assim, a gente está dando aula, né? Eu dou aula de 4 horas de cálculo, gente. Eu desmonto em 4 aulas, dou intervalo e tal, mas tem que fazer milagre, né? E a Paula Malheiros um dia ficou assustada, uns 5 anos atrás, que as coisas que eu não conto, né, contar no GPM, eu vou contar para vocês aqui. Gente, o Ricardo já disse que eu fui dançarino, ator e tal. Dancei pouco, mas fui aqui em Rio Claro, né, e ator eu fui no Rio de Janeiro, subindo favela e fazendo movimentos sociais. Mas uma coisa que a gente aprende no teatro, e está aqui uma atriz formada em matemática e formada em atriz, e que é atriz, que é a Hanna. Eu pergunto para ela, Hanna, o que você faz antes de uma peça, antes de uma apresentação? 1 hora antes. Você faz exercícios de concentração. Aí eu contei para a Paula Malheiros onde ela tomou um susto, eu me concentro também, entendeu? Eu não gosto de falar com ninguém, entendeu? Dependendo da palestra também não. Hoje eu já, se a Ene estivesse aqui antes, ela não ia estar, eu já ia pedir desculpa, porque a Ene queria conversar comigo hoje. Eu falei, Ene, não, eu quero pensar na minha palestra, porque eu sabia que eu não ia seguir esse PowerPoint. E eu queria estar com as minhas opções e ter a ordem mais ou menos. Sabe? Então, assim, eu faço isso com a palestra que o Ricardo falou, que era para os matemáticos canadenses, cheio de gente do Fields Institute. Gente, quem não sabe do Fields é o que deixa o ímpar lá embaixo, né? Assim, entendeu? Então, estou eu falando para os matemáticos, o cara lá, falei, eu tenho que pensar que tem que falar de educação matemática, de matemática para matemática, pô, né? Aquela eu quis fiquei um dia lá no hotel, trancado, aquela neve toda e tal. A gente também tem que dar valor para a nossa aula e tem que pedir valor para os alunos também, tá? O pior curso que eu dei aqui foi um curso que eu faltei a primeira aula para ir numa conferência. Cheguei na segunda, eles já estavam me tratando com muita gente. A primeira aula não teve aula, você também não deu e tal, e pronto, e etc. Eu já passei a me sentir mal comigo mesmo, foi um horror. Tá? Eu acho, quer dizer, que a gente vai precisar estar trabalhando com isso e está trabalhando como o que é se preparar para dar aula na internet. Eu já dou mais da metade da minha aula, às vezes, pela internet. Nós estamos resolvendo exercício agora do livro didático pela internet. Tem dado mais certo do que resolver em sala de aula, certo? Porque quem quer ver aquela dúvida vai lá e vê na hora, e aqueles que estão querendo aprender tentam fazer antes e ter depois a resposta no grupo do Facebook que a gente tem lá. Eu acho que a própria sala de aula pode ser extinta, mas eu acho que ela pode sobreviver se a internet for aceita. E ela tem que ser aceita, eu não sei em que nível, mas aí só vai restar a gente opções como a performance matemática digital,
que o Ricardo hoje fala com mais propriedade do que eu, você entende? Já falou, então não vou repetir aqui, ou com trabalhos de modelagem para quem viu a mesa de ontem. Mas por que isso? Gente, porque todas as listas de exercício, de análise, de cálculo e tal, estão na internet. O livro do Stuart, com todas as respostas, também está. Entendeu? Tá? Assim, todas as questões, é segredo, hein? Vocês não sabem. Há 1 ano e meio atrás, eu ajudei meu filho a arrumar a República na UFSCar. A grande questão, olha, nossa República tem 8 pessoas, tem internet. Internet é que nem eletricidade, todas têm. O negócio era colocar, se era 10 gigas, tinha 2 pontos na casa, 3, para chamar a gente, né? Eles querem chamar a gente. Aí, então, a nossa tem empregada, essa está só a 1 quilômetro da UFSCar. Mas uma questão é, temos todas as listas de cálculo 1, 2, 3 e 4 na nossa República, você entende? Aqui e tal. Temos a lista de análise, olha, ele... Das provas também. As provas também, sabemos todas as provas, como tem as provas anteriores, esse estilo e tal. Isso tem, então, mais ou menos. Ou seja, o que a gente está achando que vai cobrar na prova, tá, os alunos já sabem a pergunta mais ou menos. Se o cara quiser se esforçar, tem aqueles que não querem se esforçar nem para tirar boa nota na prova sem saber. Aí esses tiram vão mal. Mas em geral, se você estiver lá, você pega o estilo daquele aqui, você já manja pelo estilo, consegue a lista, senão você faz um intercâmbio com a República e pronto. Tá ok? Então, essa aqui, quer dizer, é uma parte do que a gente já tem. A gente tinha que dar a resposta e esse aluno tem que se tornar o autor. Ele tem que usar a internet para publicar, como no Digital Mathematical Performance. Ele tem que fazer a sua compreensão do que é de matemática e está apresentando. E como a gente fazer isso e tentar criar essa cultura de cocriação e fazer isso no Facebook, eu concordo 500% com o Marco Silva. Como eu concordava com o Levi também em 93. Mas eu acho que o grande trabalho desse grupo aqui é ter tentado traduzir isso na sala de aula e trazer isso para a sala de aula e mostrar exemplos do que seria isso. É o que a gente está tentando fazer agora há 5 anos, mas não consegue. E é sofrimento, tá, gente? Eu saio daqui às vezes às 11 horas arrasado. Falei, a aula foi uma merda. Eu tentei tudo, eu tinha 2 pós-graduandos comigo, me ajudando, eu estava fazendo isso, estava fazendo tal, e está na cara, todo mundo com a cara assim, entendeu? Quarta noite eu dei aula, tinha conferência de vocês, pedi desculpa aos alunos, porque eu cheguei em 7h10, entendeu? Assim, na sala eu tinha que assinar um cheque, tinha que assinar sei lá o que e tal, e aí pedi desculpa para eles. Chegou, eu dei 20 minutos de aula, 20 minutos de aula, estava todo mundo assim. Aí eu cheguei, parei, falei assim, gente, ó, essa aula está um saco, se vocês não quiserem aula, o tema da aula é hoje, não, mas eu quero falar saco baixo, né, pô? Bom, saco alto, então, tá? E aí, pô, assim, eu tenho que falar isso assim, eu tenho que estar, essa aula está um horror, ou vocês, entendeu, decidem que hoje é interessante aprender algo, né? Eu estava usando algo que eu ia mostrar para vocês, mas não vou, é o GeoGebra, para estar introduzindo a derivada e tal, com retas secantes e retas tangentes e tal. Eu ia fazer isso e estava o Mazi, que está trabalhando também, não está aqui, mas, pô, eu falo, poxa, essa eu nunca tinha visto, mas é um aluno nota 10 do PET aqui e tal, e que escolheu educação matemática, fazendo coisas assim bacana. Ele falou, pô, não tinha visto isso dessa maneira para introduzir esse conceito e tal, e está fazendo, né, um trabalho de mestrado fantástico para ver se usa o GeoGebra como aliado, como um coparticipante, para ver se quebra a resistência dessa disciplina chamada análise real, que quem não desistiu de matemática no primeiro ano, desiste no terceiro. Entendeu? Então ele vai, né, tá fazendo assim, estou vendo várias caras aqui confirmando, ou sobreviveu, falou, passei aquela desgraça lá. Bom, ninguém mais quer palestra, ninguém mais quer tal, eu só queria dizer, TED Talks é a solução? TED Talks pode ser, mas TED Talks pode ser o ministro Mercadante, desculpa, ele está super empolgado com isso, mas eu chamo isso, eu e Miriam, o GPM, de domesticação da sala de aula. Assistir uma aula de Harvard, dizer que o cara de Harvard está gravado, então é a aula aqui, é não entender nada do que é educação, ou não entender nada da palestra do Marco Silva. Eu não vou cansar vocês aqui, que ele falou sobre interação de uma maneira fantástica. Aliás, a gente chamou ele aqui porque é quem a gente usa bastante para falar disso. Eu acho, quer dizer que eu vou terminar com esse vídeo da fitossociologia daqui a pouco, vamos ver se eu acho o link dele aqui. E se não achar, a gente vai na mão ali mesmo. Tá aí, né?
Então, antes de eu voltar aqui, Felipe, a gente já vê aqui, tem esses outros vídeos que eu ia mostrar, uns que eu gosto, outros que eu não gosto, outros que eu gosto só de alguma maneira. Se alguém quiser a cópia desse PowerPoint, é só pegar com o Felipe aqui no final. Mas eu queria, quer dizer, antes aqui, vamos passar aqui o vídeo, aqui ó, esse aí do YouTube aí de cima. E aí eu falo o último slide e vocês podem se desamarrar. Eu não tenho muito. Mas põe para rodar que o comecinho ele sempre tem um... Tem áudio. Tem áudio. Não está funcionando o áudio. É o cabo atrás, Felipe. Você deve ter batido aí no cabo. Nesse momento estamos esperando experimentando dificuldades técnicas. Em geral, quando o Lima está presente, a tecnologia funciona. Hoje é capaz de ser uma exceção, né? 20 anos do GPN. Só quebra quando ele sai. Ele fala, olha, não vou vir 3 dias, quebra tudo, impressora. 2 dias antes da conferência, agora deu revolta das máquinas aqui, quebrou o meu computador, quebrou a impressora, quebrou tudo. Meu computador Lima em 2 minutos, eu não consegui com 2 horas, foi lá e resolveu. A impressora teve que ir para lá. Ó, se não der, não deu. Mas o Ricardo estava passando, estava tudo certo. Foi alguma coisa que aconteceu aí, algum boicote, você entende? Tá? Não, aí já tem música. Eu nem testei o som, porque eu falei, pô, estava funcionando tão bem no do Ricardo, pô, é vídeo igual. O bandido que fez isso, entendeu? Puxou o plug. Aí alguma coisa da mesa? Nilton, o que você mexeu aí que tu quebrou isso tudo aí, Nilton? Foi você, pô. Fica aí, fui te elogiar, dizer que você está trabalhando, está fazendo essa besteira toda aí, ó. Bom, gente, vamos tentar aqui mais 1 minuto, senão a gente deixa aqui. Eu falo sobre o vídeo, ó. Esse vídeo daí eu queria mostrar para vocês como exemplo do que pode ser a produção dos alunos, talvez olhando para essa sala de aula do futuro. Eles são alunos da biologia, fazem um vídeo, fizeram um curso de extensão com o Nilton para aprender como fazer edição de vídeo e eles vão falar sobre fitossociologia, uma questão, a sociologia das plantas e tal. E aí, no final, eles praticamente, eles fazem... volta lá para o PowerPoint então, e a gente termina, quer dizer, com o vídeo, enquanto o Lima tenta uma coisa aqui, e eu só vou aqui para o final falando. Esses alunos, eles vão estar usando Excel, depois vocês vão ver a matemática como eles estão vendo. E permite também a gente ver o que eles acham que é matemática. Agora, revolta 2 ou não? Tá. O Wolframa, que até outro dia era de graça, né? Hoje em dia tem que pagar $49, mas pô, você põe na República e paga e pronto. Né? Agora está que nem o YouTube, cheio de anúncios. Mas o Wolframa resolve mais de 90% dos exercícios que são dados no curso de matemática aqui da Unesp. Você entende? Com a solução inteira. Tá? Se você pagar o $49, até outubro, setembro do ano passado, grátis. Tá? E a gente vai ter, quer dizer, essas perguntas aqui, quer dizer, qual que é o futuro da matemática na era digital? Sei lá, né? Ainda mais com a revolta aqui agora, e está aberto o debate aqui, bom churrasco, quem sabe um vídeo, perguntas, comentários, ou o que seja. Gente, muito obrigado, tá? Desculpa que eu passei um pouquinho da hora. Fazer as perguntas. Pois não.
Marcelo, antes de mais nada eu quero parabenizar a todos pelo encontro, pela qualidade que foi, vocês estão de parabéns em tudo, né? Ô Marcelo, eu vou tentar, saiu agora, então eu vou tentar organizar algumas coisas aqui, né? As suas colocações com relação ao livro e à internet, né? Você, na sua crítica, você foi recorrente, né, em colocar o livro sim, internet não, né? Colocando a ideia do Facebook, quanto tempo você fica no Facebook, quantos livros você leu. A gente sabe que ler livro, tal qual o lixo tem na internet, tem também livros, né? Você lê um livro não significa que é cultura, né? Então fica me parecendo assim, eu fiz uma comparação, né, assim, meio louca, né? A troca do Podski pro Index, né? Quer dizer, não, vocês vão ler livro, não, tem que ler os papiros, né? Quer dizer, então, sei lá, uma coisa desse tipo. E ao mesmo tempo você coloca a ideia do vídeo, né? Quer dizer, você não trata mais isso, você dicotomiza e aí parte para a ideia da performance, o uso do vídeo, etc., né? E eu quero saber o seguinte, bom, o que você está pensando em termos de e-book, livro eletrônico, né? O livro parece que você fala no formato, você não diz, é uma coisa. O que você está pensando em termos de livro, o e-book, livro na internet? E mais, como você dicotomiza e não há uma síntese aqui, eu fico pensando o seguinte, por que uma pessoa vai sair do Facebook e vai vir num vídeo como esse que você passou, ou outro vídeo qualquer? Quer dizer, o que vai mudar? O que vai trocar o sujeito de lugar? É isso aí. É uma reflexão, né? Não, espetacular, Zeca. Para quem não conhece, eu dei autógrafo do Zeca, falando, você é um dos dinossauros da informática, né? Mas ele é um dinossauro pensante, né? Das pessoas, foi nosso aluno do mestrado, está aqui no doutorado, e ele pratica as tecnologias digitais em sala de aula, com filho, com tudo. Ele é um cara que, né, um professor de matemática e pensante, como vocês podem ver. Se você olhar o PowerPoint depois, você vai ver que a apresentação e a ideia era ser equilibrada, colocando pontos positivos e pontos negativos na internet. Eu optei ao longo da conferência, e além das perguntas que eu estava fazendo, eu fui reformulando o meu, em estar puxando a vara mais para esse lado aqui, porque eu achei que estava todo mundo muito pro lado de lá, desde a palestra de abertura até então. Mas a sua pergunta procede. E eu concordo com você, quer dizer, não quis dizer que livro é sinônimo disso, quer dizer, mas eu não consigo ver hoje, para o cineasta, para os feitores de vídeo, algo do tipo, algo que não esteja na forma de livro. Tá? Embora eu acho que tenha diferença e transforma, quer dizer, por exemplo, pareceres. Eu só sei agora, faz 3 anos, dar pareceres que tiver em PDF. Então eu mudei já isso. Porque foi a época que eu fui do CEA de Educação do CNPq, que não tinha jeito, você entende? Quando algum desgraçado dos meus colegas não davam os pareceres, eu não conseguia, eu estou decidindo a vida de vocês, entendeu? Quer dizer, de vocês em particular, aqui os que não são da Unesp, porque da Unesp eu não podia dar, mas estou decidindo se eu dou 40 mil para você ou 50 para ela ou algo do tipo. E aí não tinha parecer, eu tinha que contar com as ferramentas do PDF, para eu ir atrás de metodologia, objetivos e tal, e etc, e comparar, e ver se está ou não está na briga. Aí quem estava na briga eu olhava de novo, entendeu? Quem está lá para baixo já está lá em cima, eu não preciso olhar, entendeu? E depois eu olhava, porque é ali que vai decidir, né? Quem está dentro, quem está fora ou algo do tipo. Eu tenho pouca experiência de ler livro, por exemplo, no formato, os livros da coleção de tendências estão disponíveis agora, vários deles já, você entende? E eu acho que é um pouco de fixação mesmo, de coisa antiga, querer ler livro, eu gosto de anotar, pegar, fazer uma coisa assim ou tal. O e-book dessa maneira, você entende? Eu acho que eu prefiro o livro mesmo. Mas quando eu penso em performance matemática digital, em links ou tal, eu posso começar a ter coisas no livro que vai ser uma outra coisa, que vai ser talvez essa junção. Posso ter um livro que seja igualzinho a esse livro que a gente publicou aqui, mas se ele tiver no meu leitor de livros ou algo do tipo, eu clico ali e já vejo uma animação que eu ia mostrar aqui, não tive tempo, que eu me empolguei com as outras coisas que te fez pensar, então tá ótimo.
Então, quer dizer, aí sim, aí não é domesticação das tecnologias. Foi o que eu tentei explicar depois para o Marco Silva. Quer dizer, se eu estiver usando o e-book apenas, como dizem as pessoas mal informadas, para economizar árvores, a gente gasta muito mais árvores para manter o Google funcionando do que para imprimir todos os livros do mundo, gente. A gente gasta muito mais árvores, são árvores, milhões de árvores para manter o Google funcionando, você entende? Do que para imprimir livros. É desprezível praticamente. Tá? Agora sim, se puser o Facebook e o Google, então, nossa senhora, tá? Gasta muito mais água, mais metal e tudo mais. Então não é ecológico não ler livro no papel, entendeu? Assim, agora, eu queria estar mais equilibrado. O que vai fazer uma pessoa ver um vídeo como esse? Eu não sei, tem alguns acessos aí no canal. Agora, o que eu quis dizer com esse vídeo é que é um exemplo do que pode passar a ser a produção dos alunos, a prova dos alunos. E nota que aqui eu tenho que dar uma nota, porque eu não sei direito fazer isso também, né? Mas eu estou convencido que aquela prova que eu dou, que vale a maior parte, está nas listas, está nas repúblicas, não vale nada, entendeu? Mas eu faço e se eu não fizer, os alunos acham que o curso é esculhambação, os alunos em geral são muito mais caretas do que nós, você entende? Assim, se você são completamente conservadores, né, eles estão num dilema danado que eles falam assim, eu odeio a aula. A razão eu acho que é a internet. Mas se você não der aula, você é vagabundo. Você entende? E aí, se você der trabalho em grupo, é porque você não sabe a matéria, você não sabe dar aula. Certo? Então você está rindo, você sabe do que eu estou falando. Então é um dilema danado. Aí eles saem aqui no campus em particular, em passeata, contra o aligeiramento da educação, a baixa educação à distância, a baixa educação à distância. Eu falo, e você estava matando aula para fazer aquilo ou o quê? Né? Porque o que a gente critica em alguns modelos de educação à distância, como foi colocado aqui, a tese da Silvana, já anunciada daqui a um mês, é o quê? Não tem aula na UAB, né? Então a maior parte dos professores de matemática do Rio de Janeiro estão sendo formados sem terem aula. O que isso vai significar para os nossos filhos, eu não sei. Mas tem mais aluno matriculado na educação à distância para ser professor do que na presencial. Não formados ainda, tá? Mas aí tem evasão, mas tem também que a maioria dos cursos de EAD são novos e a pessoa demora 8, 9 anos, é normal. Porque vários alunos que nós entrevistamos trabalham que nem ralo. Quem quer ser hoje professor de matemática? É empregada doméstica e várias não gostam de matemática. Então esse cara que trabalha na secretaria da escola técnica, você entende? Do final do Rio de Janeiro, pega um ônibus para ir para o outro final do Rio de Janeiro, lá na Dutra, em Campo Grande, e ia para o polo de Piraí, que é já no, entendeu? Depois que sobe a serra, já está no caminho de Lorena aqui, né? Da terra de Malbataã, que é luz para quem não conhece lá de lá da Dutra. Então eu estou aqui, o cara viaja o tempo todo para fazer esse curso, foi um aluno entrevistado pela Silvia Viel. Então esse cara é quem quer ser professor de matemática hoje. E os outros terminam na pós e viram professor universitário. Então aqui o melhor exemplo para não ficar falando dos outros. Tá? Eu queria ser professor, negócio de professor universitário, pesquisador, nem existia na minha vida. Eu não tenho dúvida que no momento que eu passei, acho que um dia eu vou querer ter filho, acho que um dia eu vou querer, entendeu? Assim tal, eu passei a pensar em outras opções. E não tinha, a escola técnica não pagava bem como hoje, a unificação com as federais ou tal, foi depois, né, com salários, era um plano totalmente distinto. Então, é isso, Zeca, e eu espero que eu tenha dito algo de novo, quer dizer, para vocês, do GPIM e fora do GPIM, como eu acho que eu disse para o Zeca, e que me jogou uma provocação de volta, eu acho que vai ser parte do livro, o artigo que eu estou escrevendo é sobre essas questões, mas eu queria dizer, a internet tem 500 coisas e eu uso ela o tempo todo na sala de aula, livro não é garantia, concordo com você, mas eu quis puxar aqui mesmo, vocês saírem pensando um pouco, mas ninguém vai beber mais no churrasco por causa de desespero, tá? Mas se alguém estiver conversando comigo e ficar parando para clicar o celular o tempo todo, eu vou considerar falta de educação ainda, eu sou careta, entendeu? Tá? Ivan, se for me dar um abraço, então, para um pouquinho que está tocando meu celular, acabou o abraço, né? Tá? Por favor, Monteiro. Bom, eu tinha vários comentários, vou tentar focar num assim que eu acho que é de grande impacto, que é a questão do fim da sala de aula, que no fundo seria o fim da escola, das coisas que você apontou. Eu me recordei mais uma vez daquele vídeo da discussão do Papert e Freire na PUC,
em que o ponto principal de discordância entre os dois foi justamente porque o Papert era favorável ao fim da escola, né? E o Paulo Freire indicando que a escola estava errada. Assim, argumentando a favor de uma mudança na escola. E o Papert, não tem jeito de mudar, mais radical, né? O argumento do Papert partia muito daquela historinha assim, com relação à vida de uma pessoa, que ela, antes de entrar para a escola, aprende um monte de coisa, depois ela entra para a escola, o professor fala, agora você senta que eu vou te ensinar, e depois sai da escola e ela volta a aprender um monte de coisa, né? Então, quer dizer, por que a gente tem que viver essa fase intermediária aí, e que só, para ele, só contribui para o mal? Estou sendo bem, tentando ser bem, fazendo uma síntese. Mas eu penso que quer dizer, a diferença que não foi ressaltada ali é a questão, talvez até meio careta assim, mas o Vygotsky coloca de que ali, aquele momento é o momento em que o que vai ser tratado vão ser os conceitos científicos, né? Ou seja, conceitos que não são aprendidos de maneira espontânea no dia a dia, etc. e tal. Então eles têm que ser deliberadamente planejados e preparados para que isso aconteça. E aí eu volto na questão assim até que eu falei ontem na mesa, daquela ideia de que é o mais ancestral em educação é a experiência, a informação em contato com a experiência mais formada. Então assim, por mais internet que a gente tenha, por mais tudo, quer dizer, esse contato, lógico que ele não precisa ser presencial, né? A gente também não tratou dos níveis de ensino, né? Acho que quanto mais criança, isso daí é mais fundamental e assim por diante, mas enfim, esse contato ele tem que acontecer, né? A educação, a mim não dá para prescindir disso daí. E a escola é o locus elegido pela sociedade para que isso aconteça. Se a internet vai subverter isso aí, até o momento não enxergo isso, né? Eu pergunto para os meus alunos aqui da computação, da graduação, né? Se eles assistem os vídeos, o TED, se eles buscam esses monte de informação que tem lá, quantos assistem? A maioria não assiste, a maioria não fica 1 hora assistindo um programa a respeito de um assunto de interesse. Mas eles assim. viram todo das paniquetes, de 10 minutos. Então, quer dizer, eu até os forço a ver, porque eu dou resumos para ele fazer. Eu pego põe os vídeos lá para eles fazerem trabalho em cima daqueles vídeos lá, mas você vê que a maioria não quer saber disso daí. Então, quer dizer, eu acho que é um bom caminho para a gente pensar essas coisas, é que tipo de conhecimento a gente está focando, né, nesse uso que é feito na internet, e se as pessoas estão a fim de se deter a isso, né, e a questão do contato das experiências. Eu não tenho certeza do que vai acontecer, mas vamos ver. No Brasil, hoje, não é no Rio de Janeiro, a sala de aula não existe mais para a maioria dos professores de matemática que estão sendo formados. Porque os polos não têm sala de aula exatamente dessa forma. Certo, Silvana? Não é uma sala de aula, alguns imitam, fazem uma... Ou seja, eles têm alguma sala de aula, mas é aos sábados com um tutor, com um graduado. Você entende? Atualmente, depois de alguns anos, alguém que já se formou no próprio educação lá ou tal. Então, a imensa maioria não tem a sala de aula. Então, assim, vai ter um outro, não tem interação? Tem, às vezes ele usa a internet bastante. Para esse aluno, eu proibir ele de usar a internet é um absurdo, né? Senão ele não se comunica, né? Não tem jeito. Então, eu já não posso. Então, aí, para responder as minhas perguntas ali é fácil. Agora, as provas são presenciais, aí não pode a internet, não pode isso, é feito na hora, lá nos polos e algo do tipo. Eu acho que a gente vai ter que dar um salto além. Você vai ter que mostrar para fazer isso. Alguém falou aqui na mesa passada de como que eram feitas as coisas, etc., oralidade, é que vocês nunca fizeram curso de álgebra abstrata com Irineu Bicudo no mestrado aqui em 85. Aí a prova era oral, entendeu? Irineu Bicudo e você, vai para o quadro.
Demonstra aqui, tá? Qual? Número 32 do Bourbaki, entendeu? E aí, a única vantagem que tinha, eu estou vendo a Xirra, os outros ali assustados, quer dizer que se você travasse no primeiro passo, você não perdia tudo, porque ele te dava o primeiro passo, entendeu? Você perdeu o ponto, entendeu? Nem escola de samba, sabe? Já entrou a primeira aula, perdeu, mas aí você não ia, enquanto que numa prova escrita você trava no primeiro, você entrega em branco, correto? Tá? Então tinha essa vantagem, mas por outro lado, cara, era você e o Irineu ali, cara, era um negócio psicológico assim, não era fácil de encarar, tá? Se alguém me acha bravo aqui, já passou essa fama, o Irineu, pô, tem a fama de bravo muito bom, doce, tá? Mas até você descobrir isso demora, não é quando você é aluno dele ainda, entendeu? Eu não sei o que vai, eu acho que ninguém está usando mesmo esses vídeos, mas de novo, os alunos são muito caretas e isso está mudando. Tem um professor americano, que agora eu esqueci o nome, que ele diz assim: a aula é que tem que mudar, e essa eu concordo. A minha palestra, essa aqui, não é essa, mas digamos uma palestra que eu seguisse mais o PowerPoint, eu tinha que fazer, gravar, não contar a hora-aula, você entende? Que já tem gente, gracinha, universidade pública fazendo isso, e deixar no YouTube, deixar em algum repositório, esse nome horroroso, né, derivado do supositório, mas enfim, assim, deixar em algum local, você entende, para a pessoa ver. E ela vem para a aula para discutir dúvidas sobre aquela palestra, sobre o que ela não entendeu. E aí você vai poder passar um pedacinho, talvez, daquele vídeo e dizer, mas o que eu quis dizer com isso foi isso, aquilo, e quem sabe melhorar o vídeo para a próxima, né? Mas teria que ser, talvez, a sala de aula fazer exercício. Atualmente, dever de casa é o quê? Faz exercício em casa. Não, talvez devesse ser o contrário. A palestra é dever de casa. E isso vários já nos lembraram também. Quer dizer, a educação à distância sem professor já existe há muito tempo, dever de casa. Né? Mais da metade, a gente aqui dá 4 horas de aula, quer que seu aluno estude 8, está sozinho, está com o outro e tal. Tá? O que eu acho que está tendo está mais difícil aturar essa aula normal. E mesmo que eu faço com modelagem, com isso, com o Cida me ajudando, com o Mazi, com todo mundo, está difícil. E pode ser que seja essa questão cerebral, gente. E pode ser que essa necessidade do prazer instantâneo seja crack, seja cocaína. E se for isso, a gente vai ter que controlar. E nota que é uma terapia que eu vou ter que fazer de internet, que eu não posso fazer o que eu faço com álcool e com crack. Porque eu não quero dizer para ninguém, não use álcool, crack nunca mais, crack eu quero, álcool eu não quero para mim, mas internet eu definitivamente não quero dizer para o meu aluno que ele não deve usar a internet. Balanceia, mas como é que balanceia? Não sei também. Ou o que faz com isso. Então a sala de aula, quer dizer, se a gente mantiver essas provas, a maneira como está dando, mesmo com a caretice dos alunos, eu acho que ela vai ruir. Sabe, um pouco mais ou menos como... se eu tiver mais trabalho em casa, então muito mais. Tem vários sociólogos da educação que dizem o quê? Por que tem escola? Para você poder ser explorado, você entende? Né? E tem onde deixar seus filhos. O resto é história. Com a internet hoje eles podem dizer, aprenda com isso aqui, pega os conceitos lá e pronto. Né? Aprende o cara a mexer no Google direito, tem uns sites confiáveis, paga aquilo e não tem, é muito mais barato que escola. Outros é para aprender a ser disciplinado, é para aprender a ter força de trabalho, tem um monte de discurso, né, assim, cínico sobre a escola. E provavelmente cheio de verdades também, ok? Mas eu acho que essa é uma discussão que a gente vai prolongar pelo churrasco e para os próximos livros. Eu não acho que a gente está desempregado, mas na parte que eu não falei aqui, gente, o Paraná já dá 2 aulas de matemática por semana. Pode ser que a gente esteja desempregado por outro motivo, que a gente continua dando o mesmo motivo de coisa aqui importante, o mesmo tipo de cálculo que a gente sabe que às vezes não precisa. Né? Aqui o Javarone de verdade está aqui, o marido da Sueli, quer dizer, eu vou perguntar para ele depois no churrasco, entendeu? Assim, o marido da Sueli é um cara, né, assim, importante. Eu vou perguntar, né, ele sabe que é importante, né, isso aqui. Eu vou perguntar para ele se, quer dizer, continuar minha pesquisa, quantos engenheiros usam cálculo, que não seja para dar aula na engenharia, você entende? E que cálculo usam, quer dizer, depois de logaritmo. A tese da Maria Helena Bizelli, nossa colega da Unesp de Araraquara, mostra que os químicos são apenas 8%, você entende? De todos os químicos que nós achamos nas Unesp, todas as federais, e o marido dela é químico, então facilitou o contato, e na Petrobras do Rio, que um colega meu de graduação passou para todo mundo, na época pouca gente tinha e-mail. A gente vai ter que estar, a gente talvez vai estar desempregado por outro motivo, que a gente não está sabendo que matemática que a gente está tendo que ensinar nesse momento, aqui agora, para os engenheiros.
Gente, eu acho que é hora de terminar. A chefe de cerimônia... Ah, não, é sua. Tá, Juju, tá bom. Por favor, né, Marcelo? Eu acho que eu vou generalizar a pergunta do Zeca aqui. O Pierre Levy, né, que é uma das referências do grupo, fala que uma tecnologia não elimina a outra. E aí a gente pode começar a pensar, então, será que uma mídia elimina a outra? Será que alguma tradição elimina a outra? Como que... E a ideia que a gente que defende aqui no grupo é que essas tecnologias se transformam à medida que outras vão sendo incorporadas. Ok, como as mídias antigas, então, estão sendo transformadas, por exemplo, lá na biologia, no início, na modelagem com calculadora e tal, como que a calculadora está agora junto com a internet? Como que o lápis e o papel estão junto com a internet agora lá no trabalho? Ou seja,